Em um enfrentamento com os Romulanos, a Enterprise passa por uma misteriosa nuvem de energia e o computador da nave fica maluco. Ele começa a pregar peças na tripulação, mas as piadas vão se tornando cada vez mais mortais em The Practical Joker, episódio da segunda temporada da série animada que vamos revisitar agora. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês, The Practical Joker é um osso duro de roer, né? Ele tem até uma premissa legal, a ideia do computador ficando maluco e atrapalhando a Enterprise e tendo uma espécie de consciência aí meio psicopata, é divertida, mas poxa, eles exageram na dose, né? Aparece lá um aparelhinho na estação do Spock, o Spock enfia a cara no aparelhinho, voa torta na cara do Scott, a Enterprise tenta enganar os Romulanos com uma Enterprise gigante inflável, tudo muito escrachado, né? Que vai um pouco além, uma linguagem infantil, ok, talvez tivesse até adequada para a proposta que eles queriam fazer de uma série infantil, mas um pouquinho além da conta, né? E aí acaba excluindo um pouco os adultos, ficam com um problema aí em suspender a descrença num episódio que exagera um pouco nessa verve aí, né? É a segunda contribuição da dupla Chuck Manville e Len Jensen para a série animada, né? Eles que eram roteiristas consagrados, já tinham ganho um Oscar de curta-metragem por uma animação em stop motion em 1968, escreveram o episódio Once Upon a Planet da primeira temporada da série animada, que é uma continuação do Shore Leave, e voltam agora na segunda temporada com The Practical Joker. Eles tinham uma boa relação com a Filmation e voltam num roteiro que acabou creditado só ao Chuck Manville. O Len Jensen trabalhou nele também, mas o Chuck Manville foi o principal responsável e acabou assinando sozinho este roteiro. Uma história que é memorável pela introdução da sala de recreação, né, a Rec Room, que na verdade é uma precursora do holodeck, que ficaria famoso na nova geração e nas séries do século 24. Nós já vemos ele aí a bordo da Enterprise numa versão preliminar, e essa é uma ideia que na verdade vinha já da terceira temporada da série clássica. O Roddenberry, quando começou a preparação da produção da terceira temporada, chegou a mencionar para a NBC essa ideia, falou, olha, tem a ideia dessa sala que vai simular ambientes dentro da Enterprise e tal. Acabou não acontecendo na série por falta de recursos, por falta de grana para fazer. Então ela volta aí na série animada, onde naturalmente é muito mais barato e tranquilo de executar, e passa a ser um elemento importante neste episódio. O primeiro episódio de holodeck, embora não se chame holodeck, a gente pode dizer que é o primeiro episódio de holodeck, e é também o primeiro episódio de defeito no holodeck. Outro clichê que ficaria comum nas séries posteriores aparece aí pela primeira vez quando o computador maluco começa a tentar matar a Uhura, o McCoy e o Sulu, que estão lá na sala de recreação. A DC Fontana destacou que quando eles estavam criando a nova geração, eles nem lembraram desse episódio, então a criação do holodeck foi independente, mas não dá para negar que essa é a origem da história, foi aí que tudo começou. Aliás, já que estamos falando de holodeck, dessa sala de recreação, vale ressaltar outras diferenças que apareceram na série animada com relação à série clássica. A ponte é muito parecida, né? É muito similar à que a gente viu na série clássica, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, as estações ao redor da cadeira do capitão, elas são circulares. Na ponte da série clássica, por questão de construção, elas eram no formato ali poligonal, que era mais fácil de construir. Aí elas são circulares. Também tem um outro destaque, que é a presença de duas portas na ponte. Na série clássica só tinha uma porta. Na série animada eles decidiram implementar uma segunda porta por dois motivos. O primeiro é que alguns fãs estavam já comentando desde a série clássica, poxa, e se trava aquele turbo elevador, como é que o pessoal sai da ponte? Só tem uma porta, só tem um jeito de sair. E o segundo motivo é que facilitava muito a animação, porque com os recursos limitados de animação
que eles tinham para produzir os episódios da série animada, você ter uma porta de cada lado, os personagens sempre que fosse sair da ponte, eles podiam andar para qualquer uma das duas direções. Você não precisava fazer o personagem se virando e indo na direção do turbo elevador, ele podia sair no outro sentido. Então isso facilitava muito a animação e foi um dos motivos pelos quais eles implementaram essa mudança na ponte. Claro, tem também as luzinhas, né, ao redor que são um pouco diferentes, mas ainda assim bem representativas. Você tem que prestar muita atenção para ver diferenças aí. Em termos de atuações, vale ressaltar o uso dos Romulanos nesse episódio, que foram os dois personagens que têm falas, foram dublados pelos chefões da Filmation, o Norm Prescott e o Lou Scheimer. Eles, cada um fez uma voz aí, mostra também como os caras estavam no osso, economizando recursos para fazer os episódios. E terminando aí esse episódio, o que dá pra gente dizer é que deu pra sentir falta da DC Fontana afinando a história aí na segunda temporada, né? Nesse episódio que foi produzido pra segunda temporada, realmente faltou uma polida melhor, dava pra ter tirado alguns exageros, a história podia ter sido muito, muito boa mesmo, a ideia é muito criativa, mas acabou pecando por essa ridicularização excessiva que pro público adulto é um pouquinho difícil de engolir.